Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a terça-feira da sexta semana da Páscoa. O texto dessa terça-feira se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nos diz assim: Naqueles dias a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhe rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os dois prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor e sereis salvo tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa. Preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Gente, que texto lindo e magnífico. Esse relato é famoso pelo momento da libertação de Paulo e Silas da prisão. Mas vamos entender melhor o que é que o texto bíblico deseja de fato nos apontar. Primeira coisa que é interessante, é nós observarmos o quanto é que Paulo e Silas sofreram. Segundo o relato nos fala, rasgaram suas vestes, açoitaram eles com varas. Isso já até dói só da gente poder imaginar como é que foi esse sofrimento. E aí, depois que eles sofrem muito, eles são presos. E veja que Paulo e Silas, embora não tenham nada de equivocado, eles receberam a ordem, na verdade, foi imposto sobre aqueles que estavam guardando e agindo como segurança naquele momento, que tivessem uma segurança máxima para com eles. No contexto de hoje, é como se Paulo e Silas fossem os piores bandidos, aqueles que vão para presídio de segurança máxima. Foi mais ou menos a mesma orientação. E aí o que acontece? Segundo diz no versículo 25, Paulo e Silas estavam rezando e cantando. Olha que interessante. Embora eles estivessem presos, fisicamente falando, eles não estavam presos interiormente. É interessante isso, Um coração que está livre em Deus, que experimentou aquilo que tão bem é falado nos evangelhos. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus nos traz a verdadeira liberdade. Jesus nos traz essa dinâmica nova. Amados irmãos e irmãs, Paulo e Silas, embora presos numa prisão, eles estavam livres dentro da vontade de Deus. Trago para você essa reflexão já nesse momento. Que prisão a gente está ficando? Será que nós estamos presos também interiormente? Será que nós não estamos tendo essa relação com Deus? Será que nós não buscamos nos sacramentos? Os sacramentos que são, podemos dizer assim, essa alforria, Essa carta de alforria que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta da escravidão do mundo, dos nossos desejos, das nossas vontades que muitas e muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Precisamos nos espelhar, assim como Paulo e Silas, embora presos exteriormente, dentro de nós não estarmos presos. Dentro de nós não estarmos encarcerados. E aí, continuando o texto, aqui vai nos dizer que os outros escutavam. É interessante pensar nisso, Paulo e Silas estão evangelizando na prisão. Porque os outros estão ali de fato escutando eles rezarem, cantarem, louvarem a Deus. Isso toca o coração do outro. Quando nós estamos diante de uma situação de dificuldade, numa situação
de problema na nossa vida e que nós começamos de fato a agradecer a Deus e a não murmurar, isso evangeliza as pessoas ao nosso redor. Isso toca, isso transforma o povo. Mas muitas e muitas vezes nós que somos de igreja estamos só reclamando. Fica isso de lição para a gente. Continuando, versículo 26. De repente houve um terremoto violento. Então, na verdade, é natural se utilizar dentro do contexto bíblico ações como essas, terremotos, ventos fortes, questões da própria natureza, para poder apontar que, na verdade, está existindo ali uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. É Deus que acaba se manifestando para o povo. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, foi Deus quem fez tudo aquilo. É isso que Lucas está querendo colocar quando escreve isso. As portas se abriram, todo mundo poderia ter fugido, mas o povo não fugiu. Interessante isso, né? Então, na verdade, o carcereiro quer se matar, quer cometer suicídio. E, obviamente, nós, enquanto cristãos, somos a favor da vida. E, portanto, Paulo e Silas começam a dizer: ei, não faça nada não, a gente está aqui, ó, nós estamos aqui. E aquele homem fica surpreso, porque eles podiam ter saído, mas eles não saíram. Eles podiam ter aproveitado, mas eles não foram. É porque, na verdade, Deus tinha uma outra tarefa para eles. Não adianta apenas que estejamos livres, irmãos. Nós também precisamos ajudar os irmãos a sair de suas cadeias, de suas prisões. Aquele carcereiro estava preso. Aquele carcereiro ainda não tinha conhecido Jesus. Eles foram anunciar quem era Cristo. Ele vai nos dizer o seguinte, né? Ele percebe aquilo tudo, então ele acaba desejando experienciar aquilo que eles experimentaram. E aí eles perguntam: o que eu faço para ser salvo? E eles dizem rapidamente: crê em Cristo e serás salvo, tu e toda a tua família. Aquele homem, de fato, então, escuta o anúncio da palavra, né? E toda a sua família é então batizada. Eu quero abrir um parêntese, né? No versículo 33 diz que ele é batizado juntamente com seus familiares. É esse versículo que muitas e muitas vezes nós usamos para defender o batismo de crianças já na igreja primitiva. Porque quando você fala todos os seus familiares, aqui não se exclui crianças. Então as crianças também eram batizadas, era toda a família que era salva naquele momento, né? Pelo batismo. E aí depois, obviamente, mostra que eles vão entrar na casa daquele homem que antes era pagão, mas agora experimentou o batismo. E aqui nós percebemos que toda essa situação, né, mais do que Paulo e Silas conseguir sair da prisão, nós estamos vendo que, no fundo, Deus queria tirar da prisão aquele carcereiro. Quantas e quantas vezes Deus permite que nós passemos por situações muito delicadas, mas não é para nós, mas era para que as pessoas vejam aquilo e, vendo, elas creiam. E crendo, elas se tornem discípulos de Jesus. São os mistérios de Deus, os desígnios de Deus. Não precisa a gente ficar sabendo o porquê de tudo. Deus tem um propósito. Ele está no controle. Que Deus te abençoe. E eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para o estudo do Evangelho também desta terça. Até já!